Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre íons. Então só para te lembrar, nós temos dois tipos de íons. O íon positivo, que a gente chama de cátion, e a gente representa assim, o símbolo do elemento X+, tá? O íon pode ser negativo ou um ânion, e a gente pode representar assim, o símbolo do elemento e o Y-, que indica a carga deste íon, tá? Então, como é que esses íons se formam? A partir de um átomo neutro. Como que a gente sabe que um átomo é neutro? O número atômico vai ser igual ao número de prótons e o número de prótons igual ao número de elétrons. Lembre-se que prótons são partículas positivas, elétrons, partículas negativas. Quando você representa o símbolo de um átomo neutro, ele não tem nenhuma carga. Então, se for um elemento que originou um cátion, ele vai ser o C. Depois que ele produzir o cátion, CX+, aí ele vai ter uma carga. Assim como um átomo neutro que vai produzir um ânion. Se for lá um elemento qualquer, átomo neutro não tem carga nenhuma. Se for um ânion, ele vai ter uma carga, tá? Então, quando você parte de um átomo neutro e que ele perde elétrons, ele vai produzir um cátion. Por que ele vai ficar com carga positiva? Porque ele vai passar a ter mais prótons do que elétrons. Como os prótons são as partículas positivas, então ele vai ter mais partícula positiva do que a negativa, que é o elétron, por isso cátion. Quando você tem um átomo neutro que recebe elétrons, ele vai se transformar num ânion. Então, se a quantidade de prótons e elétrons era igual e ele recebeu elétron, ele vai passar a ter mais elétrons do que próton. Por isso, ele vai se tornar uma espécie negativa. Quando você precisar calcular, por exemplo, ou a carga do íon, ou o número de prótons ou o número de elétrons, você pode usar essa relação. A carga do íon é igual à diferença do número de prótons e elétrons. Tudo bem? O elemento químico magnésio, de número atômico 12, então o magnésio de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização de fotossíntese sob a forma de íons magnésio. Então, o átomo neutro, esse cara aqui ó, é o átomo neutro, ele pode se transformar no íon magnésio, que é o Mg2+. De que jeito? Então, pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon magnésio são. Então, como que um átomo neutro vai se transformar num íon positivo, que nesse caso a gente chama de cátion? Então, veja, o número atômico do átomo neutro e o número atômico do cátion, eles não mudam, continua sendo 12. Tá? O átomo, a gente chama ele de nêutron porque ele tem 12 prótons, que são partículas positivas, e 12 elétrons, que são partículas negativas. Se você somar, essa carga vai dar zero, por isso que o átomo é neutro. Agora, para ele se transformar num cátion, o que vai acontecer? Ele perde elétrons. Nesse caso, ele perde 2 elétrons. Então, olha o que vai acontecer com a carga dele, ó. O núcleo do átomo vai continuar tendo 12 prótons. Por isso que o número atômico não muda. Lembra que o número atômico é igual ao número de prótons. E o que vai acontecer com o número de elétrons? Se ele está perdendo 2 elétrons, ó, ele vai passar a ter 10. Ele tinha 12. Faz a conta aqui, ó, mais 12 menos 10, mais 2, que é a carga do cátion. Então, o sinal de mais significa que a espécie perdeu elétrons. E o número que acompanha aqui, ele indica qual é o número de elétrons que essa espécie perdeu, tá? Então, o número de prótons que o íon magnésio tem é 12. E o número de elétrons do íon magnésio, 10. Então, aqui, 12 e 10, alternativa E. Os íons bário e iodeto apresentam em comum o fato de que ambos possuem o mesmo número atômico. Então, veja, o bário, ele tem número atômico 56.
tá? E o iodeto, número atômico 53. São espécies diferentes, então não tem o mesmo número atômico. Possui a mesma massa atômica. Não possui a mesma massa atômica porque o número de partículas que esses elementos químicos possuem são diferentes. Então, não. Foram produzidos pela perda de elétrons. Então, quando um elemento perde elétrons, ele vai formar cátion. O único cátion que a gente tem aqui é o bário. Então, não. Possuem o mesmo número de elétrons. Então, veja, quando a gente tem íons, a gente pode fazer uma continha assim, ó. A carga do íon é igual ao número de prótons menos o número de elétrons. Então, vamos descobrir quantos elétrons tem cada espécie, ó. A carga do íon bário, mais 2, igual ao número de prótons dele, 56, menos o número de elétrons. Então, fazendo a conta aqui, ele vai ter 54 elétrons. Para o iodo, a carga do íon iodo, mais um não, menos 1. Número de prótons dele, 53, menos o número de elétrons. Então, calculando aqui o número de elétrons, 54. Então, isso eles têm iguais, a mesma quantidade de elétrons. Agora, a alternativa E. Foram produzidos pelo ganho de elétrons? Não. Para ganhar, quando o átomo neutro ganha elétrons, ele vai formar ânion. Então, a única espécie aí que foi formada pelo ganho de elétrons é o iodeto. O átomo neutro de iodo ganhou um elétron e formou o iodeto. O bário não. O bário ele se transformou num cátion porque ele perdeu elétrons. Um íon de carga mais 2 possui 33 elétrons. O seu número de nêutrons é igual 2 unidades maior que o número de prótons. Então, se você pegar o número de prótons dele e somar 2, você vai ter o número de nêutrons. O número de massa do elemento será... Então, para a gente calcular o número de massa, você tem que saber quantos prótons ele tem e quantos nêutrons e somar. Tá? Isso é o número de massa. Pela carga do íon e pelo número de elétrons, a gente descobre o número de prótons. Por quê? Ó, tem uma continha que a gente faz assim. A carga do íon é igual ao número de prótons menos o número de elétrons. A carga do íon, ele está falando que é mais 2. O número de prótons nós não sabemos, mas a gente sabe que ele tem 33 elétrons, então menos 33. Então, calculando aqui, ó, o número de prótons vai dar 35. Tá? Então, a gente já consegue descobrir quantos nêutrons ele tem, porque vai ser 35 mais 2. Então, isso aqui, o número de nêutrons vai ser igual a 37. Ele quer saber, ó, o número de massa. Então, o número de massa é igual ao número de prótons, que é 35, mais o de nêutrons, que é 37. Então, o número de massa vai dar 72, que é a alternativa D. O símbolo para o íon cálcio indica que... Então, primeiro vamos lembrar, ó, o átomo neutro de cálcio tem número atômico 20. Para se transformar no íon cálcio 2+, que é um cátion, porque ele tem uma carga positiva, então ele precisou perder elétrons. Ele perdeu 2 elétrons, tá? O número atômico do íon, seja ele cátion ou ânion, nunca vai mudar. Se o do cálcio o átomo neutro de cálcio era 20, o íon cálcio vai ser 20, tá? Então, ele tá falando aqui que ele é um cátion, tá certo? Porque ele é positivo, então ele é cátion. Possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro. Errado. O átomo neutro, ele tem número atômico 20, ou seja, 20 prótons. O cátion tem o mesmo número atômico, que é 20, ou seja, 20 prótons. Então, o número de prótons não muda, seja para o átomo neutro como para o cátion. Então, isso aqui está errado. Ganhou 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Não, para uma espécie se transformar em cátion, ela tem que perder elétrons e não ganhar. Então, isso aqui está errado. Então, a alternativa que indica as afirmações corretas é só a número 1. O ânion fluoreto, o neônio e o cátion sódio têm em comum o mesmo número de quê? Então, veja, ó.
Vamos pegar o número atômico dessas espécies. O número atômico do flúor é 9, do neônio é 10 e o número atômico do sódio é 11, tá? Quando tem o sinal negativo, significa que essa espécie é um ânion. Então, significa que o átomo neutro recebeu elétrons para chegar no ânion. Nesse caso, ele recebeu quantos elétrons? 1, porque a carga desse ânion é 1. Então, ele recebeu 1 elétron. O átomo neutro tinha 9 elétrons. Ele recebeu 1, então passou a ter 10. Aqui, o neônio é um átomo neutro, né? Porque o neônio é um gás nobre, ele não tem carga, nem positiva nem negativa. Então, ele tem 10 elétrons. Aqui, a carga positiva significa que essa espécie é um cátion. Então, como que se formou esse cátion? Ele veio de um átomo neutro que perdeu elétrons. Nesse caso, ele perdeu um elétron, porque o número que acompanha aí o sinal positivo indica o número de elétrons que ele perdeu. Então, o átomo neutro tinha 11, ele perdeu 1, ficou com 10 elétrons, tá? Então, o que eles têm em comum? Número de elétrons, ó. Todos eles apresentam 10 elétrons. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, consulte as playlists, sempre tem algum assunto ali que é do seu interesse. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!